Gente, eu vim fazer um vídeo curtinho sobre essa matéria aqui, porque gerou uma repercussãozinha na internet que eu achei que era importante trazer aqui para aprofundar um pouquinho alguns pontos, beleza? Nesse vídeo aqui eu vou explicar mais ou menos o que aconteceu nesse caso e depois eu vou falar um pouco sobre a repercussão que teve por causa de um tweet que eu fiz falando desse caso e depois eu vou falar um pouquinho de leve sobre comunicação na internet. Simbora! Muito bem, basicamente o que aconteceu, né? A matéria não dá 1 milhão de detalhes, mas uma pessoa na Pensilvânia, uma mulher na Pensilvânia comprou, né, uma marmita ali com um pedaço de frango frito e veio uma cabeça junto. O que aconteceu com essa mulher especificamente não é tão relevante para as questões que eu quero trazer para cá. O que eu quero mesmo é conversar sobre a reação, né, ou sobre as reações que essa matéria trouxe e sobre como que as pessoas se comportaram e por que elas se comportaram da maneira como elas se comportaram e como elas se comportam e por que elas se comportam da maneira como elas se comportam quando tem um caso assim. Esse não é um caso exclusivo, né? Já aconteceu várias outras vezes. Eu lembro aqui de cabeça de um caso onde uma mulher encontrou o que parecia ser tipo uma patinha de um pintinho nos nuggets que ela comprou. E também sobre um caso que ficou mais famoso, eu acho que, né, ganhou repercussão mundial, que foi o caso de uma pessoa que comprou um pedaço de bacon e tinha um mamilo nesse pedaço de bacon. Esse tipo de coisa, né, esse tipo de situação onde vem um pedaço inesperado, vamos dizer assim, de um animal, quando a gente compra pedaços que já são esperados de um animal, né? Esses casos é comum que eles gerem uma comoção grande, eles gerem, né, eles tragam à tona muitos sentimentos nas pessoas, principalmente, claro, nas pessoas que consomem animais. Esses casos, né, que eu trouxe aqui, eles têm uma conexão muito curiosa, que é a seguinte: eles trazem para uma comida onde a pessoa esperava que ia encontrar só pedaços ali camuflados, vamos dizer assim, de animais, eles trazem para aquela comida um pedaço que não é camuflado, é um pedaço que dá pra gente a certeza de que existiu ali uma vida, um animal antes, né? Um animal que tinha olhos, no caso dessa galinha, né? Que tinha olhos, que tinha boca, que tinha um bico. E tipo assim, para a maioria das pessoas, né? A maioria das pessoas não gosta de lembrar que está comendo um animal quando está comendo um animal. Eu era muito assim, né? Eu comia de tudo, absolutamente tudo, né? Churrasco, comia sushi, comia ostra, caranguejo, lagosta, tudo que me ofereceram de animal, jacaré até, eu comi, sabe? Eu nunca neguei porque eu achei que era um animal muito estranho, um animal que não deveria ser comido. O fato é que, ao ver um leitão na mesa, eu ficava incomodado. Eu não me sentia confortável de comer. Inclusive, eu lembro muito bem da última vez que eu comi a carne de um leitão que estava inteiro na mesa, assim. É comum as pessoas ficarem incomodadas de uma forma geral, né? Quando vem um leitão sendo vendido inteiro numa embalagem, num pacote, assim. Algumas pessoas ficam até ofendidas, tipo, caramba, vocês não deveriam vender esse leitão dessa forma. Mas, tipo, tudo bem vender ele cortado em pedacinhos pequenos que a gente não lembra que é um leitão? Esse conceito, né, ele foi bastante trabalhado pela Carol J. Adams no livro A Política Sexual da Carne. Ela traz esse conceito com o nome de referente ausente. O que está presente ali, para todos os efeitos, para o que a gente vê e sente, é comida, é uma coisa assim, é uma coisa inanimada, uma coisa que não... É uma coisa que não sente, é uma coisa que não pensa, é uma coisa que não tem desejos ou vontades. O referente ali está ausente. O referente é qual? É o animal, é a vida, é a criatura capaz de sentir dor, sentir medo, né? É a criatura que, se pudesse, fugiria dali de onde ela está, né? Para não ser levada para o abatedouro. E é curioso que, assim, eu quando era criança, eu lembro que eu gostava muito de comer pé de galinha. Eu adorava comer o pé de galinha, ficar comendo lá, deixar só os ossinhos pequenininhos do pé de galinha no cantinho do prato. Eu gostava muito de comer o pescoço de galinha também. Agora, recentemente, com essa crise bizarra, com essa fome que está se alastrando pelo país, muitas pessoas começaram a vender partes que antes não eram tão benquistas, vamos dizer assim, né? Começaram a vender partes que não eram tão comumente vendidas, né, no cenário aqui das cidades, por exemplo. É o caso de restos do açougue, né, de ossos com um pouco de carne ainda. É caso de coisas que até mesmo iam ser jogadas fora, mas que são vendidas ali porque as pessoas estão realmente passando fome, então elas vão comprar algo que tem de mais barato, né? E aí uma dessas coisas que eu vi foi uma embalagem com um monte de pés de galinha. E eu vi algumas pessoas, né, em matérias que tinham na internet, eu vi algumas pessoas comentando demonstrando nojo, sabe? Ai, que nojo, comer pé de galinha, não sei o que, né? Isso já revela um pouco, né? Claro que isso não é assim pra todo mundo. Pé de galinha é muito comum que se coma ainda no Brasil. Eu acho que menos nas cidades, eu acho que mais no campo. Mas assim, minha avó, ela matava a galinha. Minha avó mesma, ela matava a galinha que ela criava no quintal. Então não tinha tanto esse negócio, sabe, do referente ausente. Ela
tinha o referente ali, ela sabia, né, quem é que ela estava matando, quem é que ela estava comendo. Mas para muitas pessoas, né, que viveram a vida inteira nas cidades, ver um pacote com um monte de pés de galinha é estranho, é esquisito, causa asco, causa estranheza. E isso está muito ligado com esse fato, né, da gente tentar camuflar isso, tentar camuflar a existência de um ser inteiro, de um ser vivo inteiro ali. Por isso que está sempre em pedacinhos, em partezinhas, por isso que a gente usa palavras e eufemismos para se referir a essas coisas, né? A gente chama de carninha, de franguinho, né? Principalmente quando está falando com crianças que estão começando a se acostumar com essa ideia, né? É comum que crianças estranhem muito a gente comer um animal. E aí quando elas estão começando a se acostumar com essa ideia, a gente chama franguinho, carninha. Come aqui, é só uma carninha. Não fala sobre músculos, né? Tendões. Não fala sobre os nomes, ou sangue, né? Os nomes que estão ali mesmo. Geralmente tenta se esconder um pouco disso, porque faz mal pra gente lembrar que a gente tá comendo um animal ali que não queria ser morto pra gente comer ele. E daí é curioso, né, que essa matéria que eu vi no Metrópolis pela primeira vez, ela veio com um monte de comentários assim, ai, que jornal ridículo, não tem mais nada pra falar, tipo, ah, nossa, mas tá faltando matéria, que matéria idiota, sabe? As pessoas, elas ficaram incomodadas com aquilo ali e transformaram aquilo numa crítica ao jornal, numa crítica assim, o Metrópolis não é famoso por, né, por suas grandes matérias falando de coisas, né, super complexas. Tem muita matéria muito nada a ver. Eu já apareci no Metrópolis, inclusive, numa matéria muito nada a ver, que eu até me arrependo de ter dado a entrevista lá, porque eu não acho que faz sentido o jeito que colocaram as coisas ali. Eu não vou nem deixar o link aqui, quem quiser procurar, que procure. Ai, ai. Mas então as pessoas foram ali criticar porque aquela reportagem trouxe para elas esse sentimento de dissonância, né? Que eu vivo falando aqui da dissonância cognitiva. Esse sentimento de você ser lembrado ali, né? Da criatura, do animal, do indivíduo que você está comendo. E daí eu fiz um post numa forma de piada, né, para falar sobre isso, dizendo mais ou menos o seguinte aqui. Com licença, eu pedi uma porção de pedaços de animais mortos, mas veio um pedaço de animal morto que me lembrou que eu estava comendo animais mortos. Você poderia trocar, por gentileza? Gratidão. E olha a reação, as reações que esse tweet geraram, vocês não vão acreditar. Eu separei aqui alguns comentáriozinhos que se repetiram mais vezes para eu comentar. Um deles foi: nossa, que ativismo ruim, né? Então, uma crítica à minha forma de falar, minha forma de fazer ativismo. Minha resposta para esse comentário é: qual foi o ativista que fez você se tornar uma pessoa vegana? Ah, você não é uma pessoa vegana? Então, o que você está falando sobre ativismo vegano, sobre ativismo que funciona e que não funciona? Há quanto tempo você faz ativismo, né, em prol dos direitos animais? Ah, você não faz ativismo em prol dos direitos animal nenhum? Então, de onde você tirou toda essa expertise sobre as melhores formas de fazer ativismo? Me conta aqui, por gentileza. Eu adoro quando alguém vem e fala pra mim assim: ah, você tá fazendo ativismo da forma errada. Tipo, tá ligado? Vai estudar, sabe? Vai comer um arroz com feijão, né? Depois você vem aqui me dizer a forma certa de fazer ativismo, sabe? Até porque, gente, não existe forma certa de fazer ativismo. Existe 1 milhão de formas diferentes e são várias formas diferentes de falar que vão tocar várias pessoas diferentes. Eu sempre falo isso aqui também. Então, menos com essa noia aí de ativismo certo, ativismo errado. Teve outro que foi bem comum assim: ah, eu comeria até a cabeça, eu não ia reclamar não, pra mim tudo bem. E isso aqui tá dentro daquela parte da questão cultural que eu falei. Tem pessoas que comem mesmo algumas partes da galinha que muitas outras não comem. Eu adorava moela de frango e eu conheço gente que vomitaria se comesse uma moela de frango, sabe? E daí o fato dessa pessoa específica que tá comentando dizer que comeria a cabeça numa boa, não tá falando nada sobre a crítica que eu tô trazendo ali em tom de piada nesse tweet. Teve um outro aqui que também teve bastante gente falando, que variou em temas diferentes. Tipo assim, ah, se você pedisse um abacaxi e viesse a coroa junto, se você pedisse uma vitamina de abacate e viesse o caroço do abacate junto, você não ia reclamar? E esse se mistura também com, ah, então a mulher que pediu esse prato não pode reclamar? Tipo, gente, pode reclamar, porque ali ela tinha a expectativa de que iam vir certas partes do frango e vieram outras. Da mesma forma que se eu fosse tomar um suco de, sei lá, um suco de laranja e vinha ali umas cascas de goiaba e eu não gosto de goiaba, eu ia reclamar: por que tem casca de goiaba no meu suco de laranja? Causa essa estranheza e causa também não uma indignação, sabe? Eu não ia ficar indignado se viesse uns pedaços de goiaba no meu suco de laranja, mas eu ia questionar: uai, o que tá acontecendo? Por que tem pedaço de goiaba aqui dentro? E tudo bem a mulher pedir para devolver, tudo bem eu
seria se eu pedisse pra devolver. A questão do tweet não é essa, sabe? Eu não tô falando, eu não tô criticando a mulher por ela ter pedido pra devolver a porção, sabe? Por ela ter ligado pra reclamar. Não tô fazendo isso. Eu tô usando esse pontinho aqui pra trazer uma outra questão, né? Que é a questão que tá mais relacionada com os comentários que foram feitos nessa matéria do que em relação à forma como a mulher individualmente agiu ali naquela questão, né? Naquele lugar. Acho que no Twitter sempre tem isso, né? Esse negócio comum, assim, de falar ai, que comentário raso, mas o importante é lacrar, né? Falando assim, reclamando da qualidade ou, né, da falta de profundidade desse tweet, Tipo, gente, o Twitter é para twittar, né? O Twitter não é para dissertar. O Twitter não é para trazer grandes elucubrações sobre os mistérios da vida e do universo e trazer conceitos e debater conceitos ali. Aliás, Twitter é uma ferramenta péssima para debate, péssima. Então, tipo, o objetivo no Twitter nunca vai ser, né, criar coisas super edificantes e, né, criações complexas de linhas de pensamento. Para isso, eu reservo o quê? O YouTube, esse canal aqui no YouTube, e eu reservo o quê? O meu podcast. No podcast, inclusive, eu falo mais ainda, eu aprofundo mais ainda, porque ali, tipo assim, eu não tenho limite de tempo. No YouTube eu tento, pelo menos, ficar ali abaixo dos 20 minutos, dos 15 minutos, mais ou menos, mas no podcast eu vou falando até eu cansar. Então, se você quer profundidade, ouve aqui meu podcast, com certeza ainda vão surgir muitos temas relacionados com isso aqui que eu tô falando hoje no podcast. Assim, vale lembrar que, como sempre, teve muito xingamento mesmo, né? Teve muita gente xingando, falando, olha, vegano só fala merda, é por causa desse vegano que o movimento é ruim, não sei o que, e eu sempre respondo muito numa boa, sabe? Eu nunca fico xingando de volta, eu raramente uso um deboche, um sarcasmo pra responder esses comentários. E aí é comum que as pessoas elogiem, falem, nossa, Vitor, como é que você aguenta? Você é muito paciente. E, gente, é importante a gente tentar mesmo ser muito paciente nessas situações, porque é muito mais fácil, é muito mais produtivo a gente conversar numa boa com as pessoas, mesmo que a pessoa xingue, e eu falo lá, tipo, aconteceu algumas vezes hoje, quando eu tava comentando lá, respondendo alguns xingamentos, alguns comentários mais agressivos que foram feitos comigo, de eu começar a argumentar numa boa com a pessoa, e ela fala, pô, você é de boa, não acho que vale a pena discutir isso não. Ou então a pessoa mudando de ideia ali mesmo, ou então teve uma pessoa até que viu um vídeo meu no meu canal e falou, pô, eu concordei com esse vídeo aqui, foi massa, não sei o que. Então, tipo assim, dá pra criar relações mais positivas quando a gente conversa numa boa, né? Claro que não dá pra trocar uma ideia e criar uma amizade respondendo os tweets, mas dá pra chegar em um lugar melhor, sabe? Eu acho que é isso que eu quero dizer. Dá pra gente conversar numa boa, comentar numa boa, sem agressividade e chegar num lugar melhor, mesmo que a pessoa tenha sido agressiva com a gente antes. Eu tento pensar, tipo, de onde a pessoa tá vindo. Se ela tá vindo com agressividade pra cima de mim e ela nem me conhece, ela provavelmente não tá pensando muito o que eu tô lendo, ou ela não tá esperando que eu vá responder. E aí eu respondo numa boa, sabe? Tipo, oi, tudo bem, eu li seu ponto aqui, eu acho que talvez você tenha entendido um pouquinho errado, o meu ponto era mais esse aqui, o que você acha? Assiste esse vídeo aqui no meu canal, o que você acha? De repente a gente pode trocar uma ideia depois. Manda uma mensagem na minha DM, de repente se a gente conversa, a gente marca um papo online, alguma coisa assim. Eu tento sempre agregar, sabe? E já vieram muitas coisas positivas dessa minha tentativa de agregar mais do que separar e xingar e mandar se fuder. Eu não tô dizendo que tá errado também não, sabe? Quem manda se fuder, às vezes tá puto mesmo, a galera é escrota mesmo e só dá vontade de mandar se fuder. Eu não tô dizendo que tá errado mandar se fuder, mas a gente tem um resultado mais legal quando a gente não manda se fuder, quando a gente tenta trocar essa ideia. E no fim, né, pra quem tá dizendo assim, ah, Vitor, você devia fazer ativismo de outra forma, paga minhas contas, tá ligado? Paga minhas contas e você diz pra mim como que eu tenho que fazer meu ativismo. Mas eu tô falando sério mesmo, entra aqui no apoia.se/veganovitor e deixa lá, paga umas contas. Se você pagar uns 110 contos, você já pagou o gás aí pra 2, 3 meses, e aí você pode começar a comentar e dizer mais ou menos aí como você acha que eu devo fazer meu ativismo online, tá? Mas até lá, eu vou me dar o trabalho só de ler seu comentário e agradecer. Eu acho que é o que dá pra fazer, agradecer. Eu gosto sempre de terminar o vídeo com uma conclusão, mas eu não sei muito bem como concluir esse vídeo aqui, né? Eu acho que eu expliquei bem as coisas que eu queria explicar sobre a reação das pessoas, né, em relação a esse tipo de situação, né, esse tipo de evento, quando tem esse engano aí, entra uma parte de animal que não era pra estar ali, naquelas partes de animal que as pessoas compraram. Eu acho que deu pra explicar bem, deu pra rebater algumas das principais coisas que foram ditas quando eu trouxe essa minha piada, essa minha zoeira aí pro Twitter e pro Instagram também. E fica aqui o meu
meu convite para você comentar aqui. Se você discorda das coisas que eu falei, discorda da análise que eu fiz, fica à vontade, comenta aqui. Se você, inclusive, você tá indignado aí, você falou uma de merda, Vegano Vitor falou uma de merda, bora debater, mas bora debater ao vivo aqui no meu canal? Te convido para debater ao vivaço aqui comigo. Bora fazer esse debate que esse espaço tá aberto, tá bom? Valeu, minha gente. Beijo.